Esta história aconteceu em 1993, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Não tenho certeza se foi um sonho que tive algumas vezes ou apenas minha imaginação correndo solta, ou talvez tenha sido algo assustador tentando me assustar quando eu tentava dormir sozinho no escuro. Eu morava com minha mãe e meu pai em um grande trailer, que era novinho em folha. Ele não tinha nenhuma história assustadora ou coisas ruins acontecendo antes, e eu não acho que era assombrado. Então, o que eu acho que aconteceu comigo foi o realmente real ou apenas um monte de pesadelos ruins, super claros e reais. Talvez tenha sido porque eu assistia muito Contos da Cripta. Essa experiência é a razão pela qual sinto um leve desconforto quando se trata de corredores escuros e cantos sombrios agora. Antes de compartilhar a história, deixe-me dizer que estou bem ciente de como algumas partes dela serão ridículas e estranhamente engraçadas, mesmo que ainda fique nervoso com o escuro. Eu posso facilmente rir de algumas partes dessa história agora. De qualquer forma, eu nunca conseguia dormir no meu quarto sozinho à noite, mesmo com uma luz noturna ligada. Eu sempre queria dormir no quarto dos meus pais, na cama com eles ou em um monte de cobertores no chão. Isso foi antes de minha irmãzinha nascer, então eu era o único filho em casa naquela época. Era realmente silencioso e meio assustador, e eu sempre ouvia sons estranhos. Minha cabeça de 6 anos facilmente imaginava coisas normais, como roupas no armário se transformando em monstros ou coisas assustadoras embaixo da minha cama ou fora da janela. Mas então meus pais disseram que eu tinha que parar de correr para o quarto deles à noite, porque meu pai precisava dormir bem para trabalhar. Ele tinha que acordar às 4 horas da manhã todos os dias. Então, eu tive que começar a dormir no sofá da sala, que ficava perto do quarto dos meus pais, mas eu ainda estava com muito medo de dormir sozinho no meu quarto. A sala de estar e o quarto dos meus pais eram separados por um corredor. Foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Todas as noites, depois que meus pais iam dormir, eu costumava ouvir alguém sussurrando meu nome de algum lugar atrás da minha cabeça. Ouvir o sussurro acontecia todas as noites. Eu geralmente conseguia dormir se o ignorasse por um tempo, mas uma noite, na verdade, vi a coisa que estava dizendo meu nome. Lá estava ela, de pé no corredor e me olhando. Era realmente alta, quase 2 metros de altura. Usava um longo manto preto e tinha um rosto negro com chifres e olhos vermelhos brilhantes. Eu estava tão assustado que não conseguia me mexer ou falar, apenas fiquei olhando para ela por um longo tempo. Então, ela falou novamente. Sua boca se abriu mostrando muitos dentes pequenos e afiados, e sussurrou meu nome com uma voz áspera mais uma vez. Eu me cobri com os cobertores e fiquei baixo, me sentindo realmente assustado. Eu esperava que ela fosse embora e me deixasse dormir tranquilamente. Na próxima coisa que eu soube, abri os olhos e o sol estava brilhando. Eu tinha chegado até amanhã. Pensei que era apenas um pesadelo, então, não querendo acreditar em como foi real, passei o dia inteiro brincando e assistindo TV, tentando não pensar nisso. Nem mesmo me lembrei da entidade até anoitecer novamente. Preparei minha cama no sofá como na noite anterior e fechei os olhos com força, tentando dormir. Meus pais já estavam dormindo, e estava escuro na casa, e mais uma vez aconteceu. Ouvi meu nome ser sussurrado naquela mesma voz assustadora. Virei para olhar, me sentindo realmente assustado, e lá estava ela, um monstro com olhos vermelhos, apenas me olhando com um rosto que não mostrava sentimentos. Ficou tão parado quanto as sombras ao seu redor. Esta parte pode parecer um pouco engraçada, dependendo de como você vê, mas naquela época eu estava tão assustado que mal conseguia respirar. A coisa abriu a boca mostrando seus dentes pontiagudos e sibilou para mim. Eu gritei, pulei do sofá e corri até meu quarto. Acendi a luz e fechei a porta com força. Meu pai entrou um momento depois e perguntou o que estava acontecendo. Um monstro assustador com olhos vermelhos estava tentando pegar meu travesseiro, disse eu. Meu pai sorriu e me disse que era apenas um pesadelo. Ele disse que eu poderia deixar a luz do quarto acesa durante a noite, mas não acordá-los gritando novamente. Normalmente, eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho porque o quarto dos meus pais estava no outro extremo do trailer de 80 pés, mas eu estava tão cansado que acabei adormecendo, acordando apenas quando o sol estava brilhando.
claro, na próxima noite, eu não conseguia dormir no meu próprio quarto novamente. Preparei minha cama no sofá muito depois de meus pais terem ido para a cama. Você pensaria que eu não gostaria de dormir perto do corredor escuro novamente, mas o quarto dos meus pais estava bem do outro lado. Naquela época, parecia muito melhor estar perto do corredor escuro do que estar sozinho no meu quarto. Mas mais uma vez ouvi e vi o monstro com aqueles olhos vermelhos brilhantes. Onde está meu travesseiro? Brock disse. Por que você quer o meu travesseiro? Perguntei, mas ele não me deu uma resposta, apenas continuou repetindo como antes. Ele fez um sibilo impaciente alto para mim. Isso me assustou e me irritou tanto que peguei um dos travesseiros do sofá. Então gritei, aqui, pegue seu travesseiro estúpido. Ele foi direto para o corredor, bem no rosto do monstro. Ele deu um sibilo surpreso antes de desaparecer nas sombras. Sentei lá por um momento olhando para o corredor, sabendo que ele ainda estava lá porque o travesseiro havia batido em algo e caído. Ouvi um de meus pais dizer algo incompreensível e percebi que devia tê-los acordado com meus gritos. Ouvi por um tempo, meio esperando ouvir um sussurro assustador, mas nunca aconteceu. Eventualmente, adormeci. Na manhã seguinte, acordei pensando que a noite anterior tinha sido apenas um sonho estranho e novamente muito claro. Estiquei, esfreguei os olhos e saí do sofá. Então, aconteceu de olhar para o lado e ver o mesmo travesseiro que eu tinha jogado exatamente onde o monstro de olhos vermelhos estava. Tinha que ser real, pensei comigo mesmo. Ou foi tudo imaginação minha? Foi a última vez que vi o demônio do corredor de olhos vermelhos. Ele só queria um travesseiro por algum motivo. Fui a uma festa quando tinha cerca de 21 anos, mas está um pouco confuso porque aconteceu cerca de 15 anos atrás, mas lembro-me muito bem desse incidente, pois foi uma das vezes mais assustadoras da minha vida e esse sentimento permaneceu comigo. Era a festa de formatura da minha prima. Ela acabará de terminar a escola e organizou uma festa em sua casa. Meus pais me deram uma carona para a festa, mas eu pensei que estariam dormindo quando eu quisesse ir para casa. Havia rapazes, moças e até alguns pais que ficaram acordados conosco depois de celebrarmos a formatura dela com comida e bolo e tivemos uma noite louca. Achamos que seria uma boa ideia jogar mais alguns jogos até por volta das 3 horas da manhã. Então, às 3 horas, pensei que era hora de ir para casa. Algumas das meninas ficaram na casa da minha prima, mas não gosto de dormir na casa de outras pessoas, nem mesmo na dos meus tios e tias. Acho que minha tia e meu tio podem ter pensado que eu estava ficando porque saí sem avisar a eles, e também acho que eles não teriam me deixado sair sozinho, mesmo sendo adulto. Então, às 3 horas da manhã, que tecnicamente é o final da noite ou início da manhã, eu estava prestes a sair. Era verão e ainda estava bastante úmido, então eu não estava vestindo muita coisa. Eu estava com um vestido com uma saia que ia até acima do meu joelho. Disse um adeus meio arrastado para minha prima, a parabenizei e acenei para todos os outros que estavam passando a noite. Cerca de 10 pessoas decidiram ficar porque não podiam dirigir para casa, e apenas alguns de nós morávamos perto. Minha casa ou a casa dos meus pais ficava a cerca de 10 minutos a pé e talvez 3 ou 4 quarteirões da festa. Eles se mudaram desde então e não consigo lembrar exatamente a distância. Então, acenei a Deus, desci a entrada, fechei a porta e os deixei continuar festejando por mais 1 hora ou 2. Enquanto eu caminhava pela calçada, tudo parecia bem. Eu estava tentando ficar menos bêbado respirando fundo, já que o ar dentro da casa estava meio pesado com toda a fumaça de vela e a festa. Eu tinha uma garrafa de água e estava tentando tomar pequenos goles, mas lembro-me de minha caminhada para casa ser bastante instável por causa do álcool. Parecia que meu corpo não estava cooperando bem, não se movendo rápido ou da maneira certa. Depois de um tempo, consegui chegar a cerca de metade do caminho, ou talvez 1/4 do caminho para casa. Eu já estava caminhando há pelo menos 4 ou 5 minutos. Estava realmente cansado e confuso, e tudo o que eu queria era chegar em casa. Os bairros estavam quietos porque todo mundo estava dormindo. Estava escuro, mas as luzes da rua estavam acesas, iluminando pontos a cada 10 ou 15 metros na estrada.
Eu estava cambaleando, andando meio torto, segurando minha garrafa de água plástica em uma mão e minha bolsa na outra. Acho que estava cerca da metade do caminho ou algo parecido agora. Reconhecia a maioria das casas na área, mas não conhecia realmente as pessoas que moravam nelas. Eu não era muito social e só conhecia meus dois vizinhos dos lados da casa dos meus pais. Finalmente, como mencionei antes, cheguei a meio caminho e, de repente, ouvi um cachorro fazendo sons de resmungos no quintal de alguém. Você sabe como as pessoas têm cercas nas laterais de seus quintais levando para o quintal dos fundos? Bem, por algum motivo, o portão da cerca estava aberto e, como eu estava bêbado, não prestei muita atenção nisso, mas olhando para trás, eu deveria ter. O cachorro estava fazendo sons de resmungos, então pensei que talvez o tivesse acordado, mas logo percebi que o cachorro não estava amarrado à cerca. Então, percebi que esse cachorro era enorme. Parecia um pastor belga, parecido com um pastor alemão, mas todo preto. Eles parecem legais, mas também podem ser perigosos, e este cachorro em particular parecia ter donos que não cuidavam bem dele. Continuei andando, balançando de um lado para o outro, garrafa em uma mão, bolsa na outra. O cachorro estava andando atrás de mim na calçada, fazendo sons de resmungos. Estava rosnando como um aviso e rosnando com as orelhas em pé e o rabo erguido. Eu gosto de cachorros e gosto de assistir a programas como o Dog Whisperer, mesmo estando bastante bêbado. Eu me lembro que, quando um cachorro age assim, não é um bom sinal. Havia algumas lixeiras, cerca de 3 ou 4 empilhadas juntas formando uma espécie de monte. Elas estavam talvez uma em cima da outra, e estavam ao lado de uma árvore. Sem querer, é claro, o cachorro começa a correr atrás de mim. Entendi que tinha que sair do chão para ter alguma chance. Subi nessas lixeiras, talvez a uns 1,2 metros de altura, que não era nem perto o suficiente para escapar do cachorro, mas, como mencionei, elas levavam a uma árvore grande. Era como um pequeno pinheiro jovem, mas ainda era grande, tinha pelo menos uns 4 a 5 metros de altura. Subi no primeiro galho e comecei a gritar imediatamente. Joguei minha garrafa de água no nariz do cachorro, mas não ajudou e só piorou as coisas. Agora o cachorro tinha mudado de rosnar e se aproximar de mim para latir e enlouquecer. Lembro-me de uma luz acendendo na casa que era dona do cachorro. O dono saiu, um homem com sobrepeso que parecia realmente bêbado, assim como eu. Ele foi quem deixou o cachorro do lado de fora por engano e quase me fez ser atacado. Ele tentou acalmar o cachorro, mas não funcionou. Então, ele voltou para o quintal. Se eu caísse agora, acabou, e levaria talvez de 10 a 20 minutos para a polícia chegar e tirar esse cachorro de cima de mim. O dono voltou para fora com uma corrente e finalmente prendeu o cachorro. O dono pediu desculpas e depois cambaleou para dentro com seu cachorro. Então, ele bateu a porta do galpão e trancou o portão. Eu sabia que essa era minha chance, então caí da árvore e tentei reunir a pouca energia que me restava para fugir. Quase tropecei algumas vezes, mas consegui chegar em casa rapidamente. Finalmente, entrei pela porta, me sentindo tão aliviado por estar em casa. Quando eu tinha cerca de 14 anos, meus pais foram embora durante o fim de semana, me deixando em casa sozinho. Agora tenho 17 anos, então isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu estava animado por estar sozinho, porque, você sabe, é legal ter a casa só para você. Meus pais são legais, mas eu só queria um tempo para mim. Mas adivinha só, esse fim de semana se tornou um dos momentos mais assustadores da minha vida. Era sexta-feira à tarde e meus pais tinham ido embora enquanto eu ainda estava na escola. Então, quando cheguei em casa, subi para o meu quarto e comecei a jogar no meu Xbox. Eu estava conversando com amigos no jogo. Depois de um tempo, pedi uma pizza e me preparei para uma noite de jogos. Por volta da meia-noite, ainda estava jogando quando ouvi um som estranho do lado de fora, como se houvesse movimento nos arbustos ou árvores. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, então ignorei e voltei ao meu jogo. Mas o barulho não parou. Pausei o jogo e ouvi atentamente. Espiei pela janela do segundo andar e vi uma sombra se movendo ao lado da casa.
Depois, vi a forma de um homem no nosso quintal. Tínhamos uma cerca e um portão ao redor, então não era comum alguém que não conhecêssemos estar lá. Depois de alguns segundos, ouvi um barulho alto na porta da frente. Fiquei realmente assustado. Desço as escadas lentamente até a janela da frente e olho para fora. Não consigo ver nada, mas ouço mais sons do lado de fora. Não sabia o que fazer. Estava sozinho e alguém parecia estar tentando entrar na minha casa. Pensei em ligar para a polícia, mas não queria incomodá-los se não fosse nada sério. Os ruídos pararam por um tempo e comecei a me sentir um pouco melhor, mas então ouvi passos novamente do lado de fora. Abri a porta da frente e olhei ao redor, mas não havia nada de incomum. Dei uma breve caminhada do lado de fora, verificando os cantos do quintal, e então voltei para dentro, me sentindo um pouco mais tranquilo. Subi as escadas ansioso para jogar alguns jogos extras antes de encerrar a noite. Mas quando coloquei meu headset, foi quando pensei ter ouvido um ruído estranho vindo do quarto dos meus pais. Talvez estivesse apenas assustado desde antes, mas achei melhor garantir. Olhei ao redor do corredor para o quarto dos meus pais e foi quando vi algo, uma forma de pé na escuridão. Senti meu corpo tremer e era difícil respirar. Queria gritar, mas estava com muito medo para fazer qualquer barulho. Então, recuei lentamente. Queria sair do quarto sem que ele me visse. De repente, o homem se virou e me viu. Não conseguia me mexer, meus olhos estavam fixos nele. Era apenas um cara comum, usando um grande casaco de inverno e calças jeans. Ele começou a se aproximar de mim e eu virei para correr. Desabei as escadas e saí pela porta da frente. Continuei correndo até estar a algumas quadras de distância. Peguei meu telefone e liguei para o 911. A polícia veio e voltamos para casa juntos. Eles olharam ao redor e encontraram a pessoa que invadiu. Ele ainda estava no quarto dos meus pais. A polícia o levou e o colocou de volta no carro, mas ele continuava olhando para baixo o tempo todo. A polícia ficou comigo a noite toda. Meus pais voltaram no dia seguinte assim que puderam. Ficaram realmente surpresos quando contei o que aconteceu. Passamos o dia consertando as coisas e limpando a bagunça que o intruso fez. Levei um tempo para me sentir bem à noite novamente, mas cada pequeno barulho me assustava. Tinha medo de ficar sozinho, então demorou um tempo para me sentir seguro novamente. Até hoje, não entendo por que ele invadiu nossa casa naquela noite. Talvez fosse apenas um ladrão aleatório, ou talvez estivesse observando nossa casa por um longo tempo. Eu moro em uma cidade bastante grande perto das cataratas do Niágara. Não muitas coisas ruins acontecem onde eu moro, mas do lado leste há muitos problemas. Eu sei porque costumava morar lá e não era bom. Então, minha família e eu nos mudamos para um lugar legal nos subúrbios, no lado oeste. Bem, durante esse tempo, algo aconteceu que eu não vou esquecer. Eu estava sozinho em casa em um belo dia de verão. Eu estava lá fora fazendo algumas tarefas, como me mandaram fazer na noite anterior. Quando eu estava quase terminando de cortar a grama, um homem veio para minha garagem. Eu olhei para ele estranhamente porque esta era nossa propriedade e as pessoas geralmente não apenas entram no seu espaço. Eu perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele parou por um momento e não disse nada, então, depois de alguns segundos, ele simplesmente começou a correr. Não pensei muito sobre isso e voltei para dentro. Foi um pouco estranho, no entanto. Mais tarde, naquela noite, fui à loja no final da minha rua. Quando entrei, vi o homem novamente. Eu disse a ele que precisava ir, mas ele apenas ficou na minha frente, bloqueando o meu caminho. Seus pais estão em casa? Ele perguntou com um sorriso. Eu respondi, sim, eles estão. Ele não disse uma palavra, mas eu disse, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ele simplesmente me encarou. Para minha sorte, o caixa saiu e disse a ele para não bloquear a saída. Saí de lá mais rápido do que o diabo com os olhos tão grandes quanto bolas de gude. Que tipo de adulto pergunta a uma criança se seus pais estão em casa? Isso parece estranho. Então,
Corri para casa como um saco plástico girando em um tornado. Mais tarde naquela noite, fiquei cansado e quis tirar uma soneca. Dormi rapidamente, já esquecido do que aconteceu na loja. Mas não muito depois, acordei com alguém batendo na minha porta. Verifiquei o relógio e eram 1h30 da manhã. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse um amigo ou um vizinho precisando de ajuda. Eu estava inocente e esperava o melhor, sem pensar em possíveis perigos. Mas por que meu amigo ou qualquer outra pessoa estaria aqui tão tarde? E por que eles estavam no meu quintal trancado? Se precisassem de ajuda, seria mais fácil vir até a porta da frente. Então, corri para baixo e acendi a luz do quintal. Foi um grande erro. Era o homem da loja da esquina, o homem que se aproximou de mim enquanto eu estava cortando a grama. Eu dei um salto para trás e gritei muito alto. O homem bateu o cotovelo na porta e ela se soltou. Tentei ligar para o 911, mas meu celular estava descarregado. Deveria ter deixado ele no carregador. Continuei gritando com ele e disse que estava chamando a polícia, mas acho que ele sabia melhor. Talvez ele tenha percebido que meu celular não estava acendendo ou fazendo nenhum som, ou talvez ele não se importasse. Pode ter significado que ele precisava terminar o trabalho mais rápido. Ele começou a empurrar a porta, quebrando-a lentamente. Naquele momento, eu estava chorando e corri para cima. Ouvi o homem entrando e olhei para o meu celular novamente para ter certeza. A tela de logo estava ligada. Quando subi correndo, liguei e ele não estava morto, apenas desligado. Senti-me muito melhor, mas ainda estava em apuros. A tela inicial parecia levar uma eternidade para carregar, mas quando carregou, liguei para o 911 imediatamente. Depois, expliquei minha situação e eles me disseram que eu precisava ficar na linha. Eu podia ouvir o homem gritando para mim: "Você estava mentindo. Não vejo nenhum pai aqui." Subi rapidamente para o pequeno espaço no fundo do meu armário e o fechei firmemente. Meu corpo suado provavelmente cheirava a medo. Eu estava tremendo enquanto ele entrava e começava a bater em tudo. Esse homem não estava estável. Depois que ele não me encontrou lá em cima, ele parecia ainda mais louco e correu de volta para baixo tentando me encontrar. Logo ouvi vários carros parando perto da minha casa, então o som de passos correndo para fora da casa com pressa. Parece que os policiais o viram fingindo estar calmo, apenas andando casualmente para fora da casa, mas o pegaram e o levaram para a prisão. Então eles me fizeram perguntas e depois acusaram o homem. Esse cara realmente não estava bem da cabeça. Ele tinha alguma doença. Até hoje, ainda não consigo pronunciar. Tenho 21 anos agora e estou vivendo feliz, mas desde que isso aconteceu, estar sozinho em casa parece um pouco mais assustador do que costumava ser. Se você está curioso, esse homem não recebeu nenhuma pena de prisão por causa do seu transtorno. Foi como uma pequena punição. Mas o jeito que ele me olhou naquela noite me faz pensar que ele pode tentar novamente, talvez da próxima vez ele consiga a pessoa que ele está procurando. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. No tempo em que tudo isso aconteceu, eu tinha 25 anos. Naquela época, morava em uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia com facilidade. Sempre fui uma pessoa alegre e gostava de aproveitar a vida, frequentando as festas da cidade, paquerando as garotas, saindo com elas. Vocês sabem,
todas essas coisas que os jovens costumam fazer. Para relatar minha história, usarei nomes fictícios. Foi em um 18 de novembro que conheci Madalena em um baile da cidade. Naquela data, havia festividade porque haveria um grande show de uma dupla sertaneja que na época estava despontando no cenário nacional. Então, a cidade estava em festa. Os fogos de artifício podiam ser ouvidos por toda parte e as pessoas se divertiam muito. Eu estava parado com uma cerveja na mão, observando as garotas daquela noite, enquanto curtia no ritmo da música. No meio de toda aquela multidão, havia uma garota que chamou minha atenção. Ela usava um vestido preto com decote nos ombros. Era bastante atraente, magra e alta, com cabelos que chegavam até a cintura. Estava deslumbrante. Seus lábios vermelhos e seu olhar cativante me prenderam imediatamente. Logo me aproximei para convidá-la a dançar. E foi então que percebi que ela não estava sozinha. Estava acompanhada por uma senhora de idade avançada. Inicialmente pensei que talvez fosse sua avó ou mãe, mas quis ser respeitoso ao convidá-la para dançar. Por isso me aproximei com educação e disse: "Oi, muito prazer. Me chamo Wagner e adoraria dançar com você. Aceita?" A jovem sorriu com muita simpatia e disse que sim, mas antes precisava pedir permissão à sua mãe. Sabendo disso, fui mais cauteloso. Não queria fazer nada que incomodasse a senhora. Pelo contrário, tinha que me destacar para agradá-la e conseguir sua aceitação, pois a mulher parecia ser pouco amigável. Devia ter cerca de 50 anos e sua aparência era bastante séria. Ela observava cada passo que dávamos, nos vigiando de perto. Enquanto dançávamos, a jovem me disse que se chamava Madalena e também me contou sua idade. Depois disso, comentei que nunca a tinha visto na cidade e que, à primeira vista, tinha chamado minha atenção. Madalena, um pouco envergonhada, sorriu e respondeu: "Com certeza você diz isso para todas, Wagner. Não acredito que seja a única que chamou sua atenção aqui." Ri um pouco ao ouvir seu comentário, sabendo que ela diria algo parecido, então acrescentei: "A verdade é que já saí com outras garotas, Madalena, mas nenhuma como você me tirou o fôlego. Por isso gostaria de continuar saindo com você para conhecê-la melhor. O que você acha?" Madalena se animou ao me ouvir e respondeu: "Não sei, Wagner. Também adorei conhecê-lo, não vou negar. Você é muito divertido, educado e até bonito. Mas minha mãe quase não me deixa sair, só em raras exceções e quase sempre com ela ao meu lado, porque ela é uma mulher complicada. Sei que ela faz isso para me proteger. Ela quer o melhor para mim. Embora eu queira sair mais e conhecer outros rapazes, quase não conheço ninguém além das amigas da minha mãe e seus amigos. A verdade é que não posso lhe dar esperanças. Não é porque eu não queira, mas porque tenho que pedir permissão à minha mãe." Lembro que naquele momento fiquei mais empolgado. Pensei que aquela garota seria ideal para mim. Não me importava o que teria que fazer. Queria ser o primeiro homem em sua vida. A emoção do momento e sua beleza me cativaram tanto que disse que estava disposto a ganhar a confiança de sua mãe, para que ela permitisse que saísse comigo. Madalena me disse onde morava e pediu que eu me apresentasse o mais rápido possível para que sua mãe não se esquecesse de mim. 2 dias depois daquela noite, fui à casa de Madalena. A casa ficava na periferia da cidade. Eram cerca de 7 horas da noite. Lembro que senti um pouco de medo ao passar pela última rua, pois havia muitas árvores e a lâmpada estava queimada. No entanto, a vontade de ver Madalena novamente me deu coragem. Cheguei à sua porta, bati e imediatamente Madalena saiu correndo, emocionada. Parecia estar me esperando. Ao me ver, sorriu e disse: "Fico muito feliz em vê-lo, Wagner. Dê-me alguns minutos para que minha mãe venha e o deixe entrar." Me senti muito nervoso, mas por ela estava disposto a enfrentar sua mãe. Finalmente sua mãe saiu. A senhora Francisca perguntou quem eu era e quais eram minhas intenções com sua filha.
Ela foi muito clara e direta. Sem pensar muito, respondi que estava interessado em conhecer sua filha e sair com ela, pois a achei uma garota agradável. A mulher me interrompeu dizendo: então você só quer sair com ela para se divertir e aproveitar como os outros rapazes? É isso mesmo? Por sua atitude direta e voz firme, fiquei mais nervoso, mas imediatamente respondi: não, senhora, de jeito nenhum. Madalena me interessa de verdade, não só para passar o tempo, como você disse. Eu a quero bem, e se me der uma chance, vou provar isso. A senhora Francisca não tirava os olhos de mim. Me olhava seriamente, como se duvidasse de tudo o que eu dizia. Pois espero que sim, rapaz, porque minha filha é muito bem cuidada. Não a deixo sair com qualquer um, e muito menos quero que brinquem com seus sentimentos. Foi muito corajoso de sua parte vir até aqui, então entre. Ao entrar na casa, que era muito grande, com um quintal bastante extenso, pensei que por isso sua mãe não aceitaria menos do que tinham. Não me refiro a que a casa fosse luxuosa ou algo assim, mas sim pela extensão do terreno. O quintal era muito grande, mas a casa, em termos de construção, nem tanto. Tinha apenas uma sala de jantar e alguns quartos ao fundo, além dos quartos onde elas dormiam. Também tinham um cachorro grande e preto que não parava de latir para mim. Sentados na sala, finalmente pude conhecer melhor Madalena. Sua mãe nos deixou meia hora sozinhos e depois ficou sentada na sala de jantar ao lado. Enquanto nos observava, nos olhava fixamente sem intervir na conversa, mas muito atenta ao que fazíamos ali. Na sala havia alguns móveis, mas algo que chamou minha atenção foram as fotos de Madalena. Havia várias fotos dela penduradas na parede, onde ela estava espetacular. Em cada foto, ela usava um vestido diferente. Não quis perguntar por que havia apenas fotos dela, para não parecer curioso demais. Mas naquela noite, também soube que ela era filha única e que sua mãe era viúva. Seu pai, que havia trabalhado no transporte de mercadorias, morreu em um acidente, mas as deixou muito bem protegidas financeiramente. Portanto, Madalena era tudo para sua mãe. Fico muito feliz de estar aqui com você, Madalena, e de saber mais sobre sua vida. A verdade é que gostaria que você também me conhecesse e que pudéssemos ter uma relação em breve. Isso emocionava muito Madalena, e vê-la assim me deixava ainda mais entusiasmado. Quando ela sorria, ficava ainda mais deslumbrante. Naquela vez, ela usava um vestido roxo que destacava muito bem sua beleza. Eu me apaixonava cada vez mais por ela. Era muito sorridente. Apesar de ter passado muito tempo enclausurada, talvez a maior parte de sua vida, ela era uma garota alegre, sonhadora e bastante atraente. Eu queria beijá-la ali, mas precisava manter a postura para ganhar a confiança de quem seria minha sogra. Assim passaram-se alguns meses, nos quais eu visitava Madalena a cada 3 dias, apenas por meia hora, conforme a mãe dela havia pedido. Nesse período, Madalena me conheceu mais e soube que eu era um jovem trabalhador e honrado. Eu ainda morava com meus pais, que tinham uma boa criação de gado e se saíam muito bem financeiramente. Portanto, não havia motivo para preocupações se Madalena quisesse se casar comigo. Tudo daria certo. Passaram-se 8 meses e eu não aguentava mais. Queria Madalena para mim e não suportava que sua mãe nos desse apenas meia hora juntos, sem privacidade. Mal conseguíamos trocar um beijo rápido. Eu já queria mais que isso. Queria tê-la para mim. Um dia, criei coragem e quando fui à casa dela, disse que queria falar com sua mãe. Madalena se emocionou e me perguntou se eu pediria sua mão. E tão emocionado quanto ela, respondi que sim, que finalmente ela sairia de casa e eu a levaria para conhecer o mundo e viver muitas experiências juntos. De mãos dadas, fomos até a sala. Lá estava Dona Francisca sentada, bordando um guardanapo, enquanto ouvia seu programa favorito no rádio.
Foi então que a interrompi e disse: Senhora Francisca, não gostaria de interromper neste momento, mas preciso falar urgentemente com a senhora. A senhora me olhou muito séria e respondeu: Você tem apenas 5 minutos para me dizer o que acha tão urgente. Muito nervoso, mas também emocionado, deixei minhas palavras fluírem. Olha, senhora, vim pedir a mão de Madalena. Quero me casar com ela e formar uma família. Já tenho o consentimento dos meus pais e também o apoio financeiro deles para começar uma vida com sua filha. Houve um longo silêncio. A senhora ficou muito séria, pensativa, franzindo a testa, o que me deixou nervoso. Não sabia o que ela responderia. Dona Francisca olhou para Madalena e perguntou se ela estava de acordo. Madalena, sem hesitar, respondeu que sim, que eu era o amor da vida dela e que queria se casar comigo. Sua mãe voltou a ficar pensativa e depois nos disse: Vejo que estão desesperados para se casar. Tudo bem, aceito você para minha filha, a quem aprecio com todo o meu ser, Wagner. Mas há uma condição. Enquanto ouvia aquilo, sabia que a situação estava ficando séria. Então disse: Claro, diga, senhora. Farei o que você disser, desde que eu tenha seu consentimento e aprovação para me casar e fazer uma vida com Madalena. Você deve saber que quem se casar com minha filha deverá viver nesta casa, pois foi o pedido e a vontade do pai dela antes de morrer. O Sebastião amava muito a filha, assim como eu, por isso prometi cuidar dela, assim como ele nos protegeu até a morte. Fiquei sem palavras. Não sabia o que dizer. Não esperava que ela pedisse isso. Na verdade, eu queria levar Madalena para longe, talvez naquela mesma noite. Por que esperar mais? Nunca pensei em viver ali com a mãe dela. Mas ao ver Madalena me olhando pensativa, apressei-me a dar uma resposta. Não queria que pensasse que eu estava duvidando do amor que sentia por ela. Não vou negar que me surpreendeu seu pedido, senhora Francisca. Eu estava pensando em viver com sua filha perto da minha casa, onde meus pais me darão alguns terrenos. Mas entendo que ama muito sua filha e quer garantir que sou uma boa escolha para ela. Então, não se preocupe, aceito viver aqui em sua casa. Na verdade, gostaria de ficar aqui esta noite para comemorar, se não houver problema. Dona Francisca não gostou nada do meu comentário e expressou isso imediatamente. Claro que não pode ficar aqui para dormir e comemorar. Primeiro, devem se casar e somente depois terá o direito de dormir aqui na noite de núpcias. Só então terá a oportunidade de ficar com minha filha. Antes não. E é melhor mostrar respeito se quer que este casamento aconteça. Um pouco desiludido, fui embora daquela casa naquela tarde. Já tinha imaginado passar a noite com Madalena, mas já era um avanço anunciar nosso noivado à minha sogra e ter sua aprovação. Agora faltava casarmos para eu poder ir morar com ela. A partir dali, tudo correu maravilhosamente bem. Um mês depois, celebramos aquele casamento em um dos terrenos do meu pai. Foi algo muito íntimo, com poucos convidados. Não esqueço aquele dia da minha vida. Só de lembrar, fico arrepiado. Naquela noite, queria surpreender Madalena. Então, quando a celebração terminou, fomos para a casa dela. Adiantei-me um pouco, já que tinha as chaves da casa, para ambientar e decorar o quarto. Estava bastante emocionado e entusiasmado. Coloquei algumas velas no quarto, pétalas de rosas e decorei a cama com elas. Levei um vinho para brindarmos pelo nosso novo começo. Tive a sorte de que naquela noite minha sogra não nos incomodaria, então eu poderia aproveitar ao máximo. Madalena chegou um pouco depois e, ao entrar no quarto, ficou muito emocionada com o que eu tinha preparado. Peguei sua mão e a convidei a entrar. Servi-lhe uma taça de vinho para brindarmos. Depois sentamos na cama. Comecei a beijá-la. Essa foi uma das melhores noites da minha vida. Gostei de ser o primeiro homem na vida dela, e isso me fazia sentir ainda mais sortudo. Ficamos deitados, abraçados, muito felizes pela nossa união. Conversamos sobre todas as coisas que faríamos juntos
Eu realmente queria dar o melhor para ela e aproveitar antes de aumentarmos a família. Então, naquela noite, disse a ela que passaríamos alguns anos sendo só nós dois e depois viriam os filhos. Madalena aceitou. Disse que não haveria problema, porque ela também queria viver experiências, sair, conhecer lugares e passear juntos. Depois, quando Deus quisesse, poderíamos ter filhos. No dia seguinte, minha sogra chegou. Não sei onde ela ficou na noite anterior, provavelmente com alguma amiga. Ela queria nos dar nosso espaço e um pouco de privacidade. Estava muito séria, como sempre, nada surpreendente. Mas foi estranho. Eu esperava vê-la feliz e nos parabenizar mais uma vez. Mas nem sequer mencionou o assunto. Com o passar dos dias, fui me acostumando com as caras fechadas da minha sogra. O que realmente não gostei foi que justamente quando estávamos casados, ela queria levar Madalena para todos os lugares. Antes, ela nem a chamava para sair, mas agora, para todo lado, a chamava. Toda segunda-feira que ia ao mercado, dizia a Madalena que a acompanhasse. Às terças-feiras, com suas amigas, também a levava. Nos outros dias, ela ajudava na cozinha e na limpeza da casa. Eu ia com meus pais para ajudá-los com o gado, mas isso não me tomava muito tempo. Na verdade, eu nem precisava trabalhar porque meus pais me davam dinheiro. Só queria dar espaço a Madalena para que ela ficasse com a mãe. Confesso que comecei a sentir ciúmes e me senti um pouco tolo por ter esses sentimentos, de que minha sogra passasse mais tempo com minha esposa do que eu. Não disse nada a Madalena, mas os ciúmes foram aumentando, até que minha personalidade mudou. Comecei a me sentir irritado, zangado. A raiva pela minha sogra foi se intensificando. Não disse nada porque estava na casa dela e não queria perder o amor da minha esposa. Ela era um anjo e quando estava comigo me tratava com amor e delicadeza, mas meus ciúmes não paravam de crescer. Minha raiva me superou e numa tarde de verão, Madalena sairia com a mãe ao mercado e depois iriam à casa de um compadre. Naquela tarde, Madalena usava um vestido de flores amarelas e brancas. Dirigiu-se ao nosso quarto para se trocar. Ela me disse que sua mãe a proibira de sair assim, para que o filho do compadre não se sentisse atraído por ela. Disse que era melhor se trocar, porque agora, não sendo mais uma mulher livre, tinha que se cobrir mais. Fiquei muito irritado que minha sogra estivesse controlando nossas vidas. Me perguntei quem ela era para tomar essas decisões, mas mais uma vez tive que me conter. Assim se passaram 6 meses na casa da minha sogra, tolerando aborrecimentos, até que comecei a me cansar. Tudo estava saindo do controle e Madalena não percebia. Ela era fiel à mãe e eu não queria brigar por essas coisas, mas já estava chegando ao meu limite. Madalena deixou de dormir comigo porque sua mãe queria ver filmes à noite com ela. Sentia-me péssimo com essa decisão. Já não tínhamos intimidade como antes. Minha esposa passava mais tempo com a mãe do que comigo. Minha raiva foi aumentando e me exaltei naquela noite em que decidi conversar com Madalena. Desculpe por ter que tocar nesse assunto, Madalena, mas sinto que não passamos mais tempo juntos como antes e eu preciso de você ao meu lado. Como homem, tenho minhas necessidades. O que está mudando? O que está acontecendo? Sinto que você não é mais a mesma. Madalena concordou comigo e disse que me recompensaria com uma boa noite de paixão, o que de fato aconteceu. Aquela noite foi incrível, emocionante, quase como nos primeiros dias de casados. No entanto, dias depois, aconteceu de novo. Madalena, aos poucos, foi se afastando de mim e passava mais tempo com a mãe, que não a deixava em paz. Maldita seja, pensei, ao me sentir irritado com tudo o que estava acontecendo, que não era justo. Ao completar 1 ano morando na casa da sogra, propus a Madalena que começássemos a construir no terreno que meus pais nos deram para vivermos só nós dois. No início, ela ficou empolgada,
mas depois desapareceu do rosto dela aquela felicidade e, muito séria, me respondeu: "É uma ótima ideia, Wagner, mas minha mãe precisa de mim. A ela encanta que vivamos aqui, se sente acompanhada, e eu lembro muito o meu pai, a quem ela prometeu que cuidaria de mim. Não posso fazer isso com ela. Lembre-se de que você também fez uma promessa a ela no dia em que pediu minha mão." Embora soubesse que Madalena tinha razão, porque eu fiz uma promessa, era uma realidade que as coisas já não estavam funcionando dessa maneira. Por isso respondi: "Mas você não é mais uma criança, Madalena, e ela não é sua esposa. Você é minha mulher, e eu preciso de ti. Quero passar mais tempo contigo. Sinto que nada mais é como antes. Seu lugar é ao meu lado porque sou seu marido. Não importa para onde eu vá, você tem que ir comigo." Madalena concordou comigo, me deu um beijo na bochecha e disse que iria pensar. Depois dessa conversa, ela não me deu resposta, mas soube que ela já havia contado à mãe sobre minha proposta, mas não havia resposta positiva, pois a senhora Francisca supostamente caiu doente por alguns dias e precisava de todos os cuidados do mundo devido ao seu estado tão delicado. Achei muito estranho como de uma hora para outra ela ficou tão mal e só ficava na cama. "Velha louca", dizia eu constantemente em minha mente, pensando que jamais conseguiria ter uma vida a sós com Madalena. Tive que suportar mais uma vez não dormir com minha esposa, já que ela se viu na necessidade de acompanhar a mãe todas as noites, a ponto de dormir com ela para qualquer eventualidade. Saí irritado um dia. Era junho, então estavam acontecendo as festas juninas, que nem sequer me causava a mesma alegria de antes. Mesmo assim, decidi sair para tomar umas cervejas, algo que não fazia com frequência, mas aquele dia me sentia péssimo. Estava sentado no quiosque da praça da cidade quando notei um local com um cartaz na porta. No cartaz, diziam que faziam leitura de cartas, previsão do futuro e essas coisas. Senti curiosidade, era um pouco cético sobre isso, mas me aproximei para perguntar. Dentro do local estava uma senhora de cerca de 40 anos, usava um lenço na cabeça cobrindo o cabelo, tinha unhas longas e uma bola de cristal sobre a mesa. Ela me perguntou se podia ajudar e respondi que tinha me enganado de lugar, mas ela insistiu. Para não faltar com respeito, acabei entrando e me sentando, mas cansado da minha situação, terminei contando tudo o que estava acontecendo no meu casamento. Desabafei com aquela mulher, que após me ouvir atentamente, respondeu: "Que situação, Wagner? Não posso ajudar mais do que lendo suas cartas para ver se sua sogra continuará se metendo em seu casamento no futuro próximo. Mas sabe, tenho um contato que faz trabalhos muito bons de bruxaria e pode ajudar a acabar com essas pessoas que impedem sua felicidade. Não sei até onde você está disposto a ir para resolver seus problemas." O que ela dizia me interessava, então comecei a questioná-la. "Do que se trata essa bruxaria exatamente? Confesso que me interessa, por isso preciso de mais detalhes." A mulher, sem hesitar, respondeu seriamente: "Isso é bruxaria, meu caro Wagner. Mas nada de ruim se você quiser, só para dar um susto na sua sogra, para que ela os deixe em paz. Vá a este contato que vou te dar, ela te dirá o que fazer, te informará mais sobre o assunto." Ainda era cedo, e se eu me apressasse, certamente conseguiria ser atendido. Um pouco confuso, pois não sabia nada sobre bruxaria, saí daquele lugar e decidi buscar a resposta que a mulher propôs. Fui direto ao endereço fornecido. Ao chegar, perguntei pela senhora Benedita. Ela morava em uma casinha simples, e desde que cheguei, senti uma sensação estranha. Ela pediu que eu entrasse, pois já sabia por que eu estava lá. Sua amiga havia ligado minutos antes para contar tudo sobre mim. Dentro da casa, a mulher confiante se sentou e pediu que eu também me sentasse. Dona Benedita era uma pessoa idosa, com a pele enrugada, mas com olhos muito negros que chamavam minha atenção e me intimidaram por um momento.
Ela também tinha tranças compridas e um amuleto grande no pescoço. Parecia uma espécie de artefato feito com ossos. Não sabia se humanos ou de algum animal. Sentada à mesa de madeira, a mulher procurou entre suas coisas e tirou algumas ervas, dizendo que eu fizesse um chá com elas e desse para minha sogra beber todos os dias. Também me entregou um frasco com um líquido negro, pedindo que eu adicionasse uma gota ao chá. Observando aquilo, perguntei do que se tratava. Não pergunte muito, rapaz. Apenas faça o que peço, porque é por isso que veio, não é? Você veio por uma solução, então tome-a ou deixe-a. Segui o conselho da senhora, porque, na verdade, queria me vingar de minha sogra para ter minha Madalena de volta. Saí contente daquele lugar. A raiva estava desaparecendo e eu estava animado ao saber que minha sogra se afastaria de Madalena e eu a teria só para mim. No dia seguinte, disse a Madalena que queria ajudar a cuidar de sua mãe, para que ela pudesse descansar. Madalena, quero te ajudar um pouco com os cuidados de sua mãe. Sei que não fui o melhor genro para ela, mas tenho aprendido a gostar dela. Por que você não descansa um pouco e me deixa cuidá-la? Assim, aproveitei cada dia para dar o chá de ervas para minha sogra e adicionar aquelas gotas. Estando mais perto de minha sogra, percebi que ela não estava realmente doente. Sabia que tudo era parte de sua atuação para tirar a atenção e o amor de Madalena de mim. Minha sogra caiu na minha armadilha, acreditando na história do genro amoroso, e bebia tudo o que eu dava. Passaram-se alguns dias e o chá com as gotas fez efeito, pois Dona Francisca não levantou mais da cama após esses dias. Também deixou de falar, só fazia sinais com as mãos para pedir algo. Seu aspecto foi mudando, emagreceu o rosto e o corpo por completo. Seu cabelo começou a cair bastante, deixando algumas áreas com alopecia bem pronunciada. Madalena estava muito triste ao ver que sua mãe estava naquele estado tão delicado de saúde, mas a cada dia aceitava mais que sua mãe partiria cedo ou tarde. Nunca suspeitou de mim, pois acreditava que minha sogra já estava doente. Então, tudo fluiu sem problemas. Por outro lado, eu estava mais feliz de passar tempo com Madalena. Até contratei uma enfermeira para cuidar da minha sogra e assim minha esposa e eu teríamos mais tempo para sair e nos divertir. Mas após 3 meses, alguém bateu à nossa porta. Eram os compadres da minha sogra que, ao saberem da sua doença, vieram vê-la. Eu agia naturalmente, ninguém suspeitava de mim. Então deixei aquele casal ficar. Boa tarde, senhora Nena e senhor José. Fico feliz em vê-los aqui. Entrem, fiquem à vontade. Madalena ofereceu-lhes um lugar na sala, enquanto verificava se estava tudo bem com sua mãe, para que pudessem ir vê-la no quarto. Fiquei com eles até que Madalena voltou e os convidou a entrar. Nós 4 fomos ao quarto da minha sogra. Sentamos em um sofá que colocamos lá. E a senhora Nena não parava de fazer perguntas sobre como aquilo poderia ter acontecido com minha sogra. Madalena respondeu preocupada. Eu também não entendo como a saúde da minha mãe mudou da noite para o dia. Ela estava muito bem, passávamos tempo juntas e nos divertíamos. Devo aceitar que minha mãe pode partir a qualquer momento. Naquela ocasião, tive que sair para trabalhar um pouco com meus pais. Então me despedi dos convidados e prometi voltar em algumas horas para jantar. Fiquei fora por algumas horas. Quando voltei, notei que algo havia mudado no olhar de Madalena. Perguntei se ela estava bem, mas ela não quis responder. Deixei-a um tempo sozinha. Não queria incomodá-la. A verdade é que minha esposa tinha uma personalidade bastante forte que raramente mostrava, mas também não queria provocar. Saí dali e fui ao quarto para organizar minhas roupas. Percebi que algumas coisas haviam sido remexidas, como se minha esposa estivesse procurado algo em minhas gavetas. Tentei não dar importância porque encontrei o frasco daquelas gotas completamente intacto. Felizmente, minha esposa não o encontrou. Se tivesse encontrado, provavelmente teria tido um grande problema.
Não passou nem uma semana, quando uma madrugada comecei a ouvir sons vindos do quarto da minha sogra. Levantei-me e percebi que minha esposa não estava comigo na cama. Caminhei rapidamente até o quarto da minha sogra e, ao entrar, vi que ela estava agonizando. Ela tinha dificuldade para respirar e Madalena estava chorando. Vi como preparava um rosário e se ajoelhava ao lado da mãe para rezar e se despedir, pois aqueles eram seus últimos momentos de vida. Finalmente ela descansou em paz. No velório, compareceram suas comadres, amigas e alguns conhecidos. Notei que minha esposa estava muito fria comigo. Os compadres de minha sogra me olhavam de maneira desagradável. Tenho certeza de que desconfiavam de mim. Mas isso não me importava, porque se tivessem descoberto o frasco com bruxaria, minha esposa teria me confrontado ou até pedido o divórcio. Foi um alívio sair daquele funeral, ir para casa descansar e ter minha esposa ao meu lado, só para mim. Me sentia triunfante, porque finalmente viveria feliz com Madalena. Se minha esposa Madalena estava fria nos últimos dias, depois que sua mãe se foi, ficou ainda mais. Estava distante e, à noite, ia dormir na casa de sua falecida mãe, me deixando sozinho em nosso lar. Eu não acreditava, agora a situação estava pior. Até então, minha esposa nunca tinha perdido os cuidados comigo. Ela preparava meu café da manhã e todas as outras refeições. Mas, com o tempo, seus cuidados diminuíram e dela eu não recebia uma única carícia, um beijo ou um sinal de amor. Estava me decepcionando com tudo aquilo. As coisas não saíram como eu queria. E digo isso também porque poucos dias depois comecei a me sentir mal. Uma forte dor no estômago me atacou, eu me contorcia e essa dor demorava várias horas para passar. Madalena chamou o médico, mas ele me deu vários medicamentos que não funcionaram. No entanto, a situação piorou porque então perdi a mobilidade dos braços, minha língua enrolava ao falar, comecei a vomitar muito e pouco a pouco meu corpo se deteriorou até ficar praticamente imóvel. A situação chegou a tal ponto que já não podia caminhar. Minhas pernas perderam massa muscular, tinham feridas e já não conseguia movê-las. E lá, quando estava mais indefeso e, sobretudo, quando mais precisava da minha esposa, ela entrou no quarto e começou a me dizer: "Veja até onde chegou com sua estupidez, querido Wagner. Foi ingênuo ao pensar que nunca descobriria o que fez a minha mãe. Você é um estúpido. Deixe-me dizer que a senhora Nena também conhece bruxaria e me disse claramente que alguém da casa estava a usando contra minha mãe. Aqui só morávamos você e eu, além dela. Portanto, você devia ser o culpado. Foi por isso que me dediquei a procurar entre suas coisas. E que surpresa tive quando encontrei aquele frasco que você estava dando à minha mãe. A senhora Nena me disse que você era o culpado, mas que já era tarde. Minha mãe partiria porque a bruxaria já estava avançada. Disse para eu me resignar e ficar forte, pois tinha que iniciar uma vingança contra você. Acredite, foi difícil disfarçar tudo. Tinha vontade de acabar com você enquanto dormia. Mas não, tinha que ser paciente. E sei que nesses momentos deve estar ansiando a morte, porque seu sofrimento é grande. Mas não pense que vai se safar, porque antes disso quero que sofra e muito." Madalena, naquela ocasião, estava histérica e confessou que, por recomendação de Dona Nena, pediu que ela fosse visitar a bruxa Benedita, porque ela era a única que fornecia aquelas gotas com a bruxaria na região. Com a ajuda de Dona Benedita, ela comprou um frasco e estava me dando às escondidas em todos os alimentos que me servia. Eu estava completamente perdido, já não podia sequer me defender. Quando Madalena me viu em um estado muito grave, me levou à casa dos meus pais, entregou-me a eles e disse que não queria se responsabilizar por mim porque eu era um homem inútil. Meus pais estavam chocados, mas diante das palavras de minha esposa, me acolheram em casa. Desde aquele dia, vivo trancado, as 4 paredes do meu quarto se tornaram todo o meu mundo. Não posso caminhar.
Mal posso mover minhas mãos para escrever este relato. Minha mãe é quem cuida de mim, mas ela está triste e envelhecendo. Não sei o que vai acontecer quando meus pais se forem. Quem vai cuidar de mim? Porque, como mencionei, sou filho único e estou certo de que o pior dos infernos está por vir. Isso é algo que prefiro não imaginar, pois sei que falta pouco e não estou preparado para isso. Sinto-me bastante arrependido por ter usado bruxaria. Isso não foi uma boa ideia, pois acabei mal e no final não consegui o que queria. Por isso, deixo este testemunho para que amanhã ou depois não se envolvam com esse tipo de coisa, pois as consequências chegam multiplicadas com dor e muito sofrimento. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.